Uma coisa que eu quero de vocês, ó, é deixar o mínimo de dinheiro possível em caixa. Olha quanto eu tenho em caixa aqui, R$ 128,31. Então, o que vai me interessar é isto aqui, que você tenha menos dinheiro em caixa e maior valor no mercado de portfólio. Então, quanto menos dinheiro você tiver em caixa e mais dinheiro investido, é melhor, tá? Outra coisa muito importante, quando vocês compram uma ação, é importante você olhar o perfil dela, qual que é o máximo valor que ela atingiu. Então, quando ela estiver subindo, você não vende. Mas quando ela já estiver subindo, aí você vende. Vou dar um exemplo aqui. Ações Petro 4. Vou publicar aqui Petro 4. Petro 4. Ó, nessas ações da Petro 4, o que eu posso perceber aqui, ó, ela vem subindo e vamos olhar aqui em um mês. Como que ela está em um mês? Olha, então ela vem, o preço médio dela é em torno de 24. Ela está hoje 26, 27. Então, nós temos que acompanhar que se ela, vamos pegar um pouquinho mais aqui, se ela começa, então, ó, o preço máximo dela é 30 e ela veio ela caiu e depois começou a subir. Então, eu tenho que acompanhar o momento quando ela chegar no máximo dela assim, para eu vender. E enquanto eu estiver investindo nessas ações da Petrobras, aí eu fico cuidando outras ações que eu quero comprar. Agora, quando elas estiverem em baixa, como nesse caso aqui, ó, da Petrobras estava em baixa, é o ideal comprar nesse período. Entenderam? Então é isso. Hoje, nós vamos tratar um assunto bastante complicado no Brasil, que é a questão da terra. A questão da terra. Então, nós vamos trabalhar hoje a questão da estrutura fundiária brasileira. Estrutura fundiária brasileira. Alguém tem ideia do que é estrutura fundiária? Vocês já ouviram falar que tem muitos conflitos no campo no Brasil, que há muitas mortes, que há acampamento de sem terra, né? E por que ocorre isso? Por que é importante nós entendermos isso? Por que é importante também nós entendermos a necessidade de cotas raciais, né? Por que o Brasil tem que fazer essa questão das cotas raciais hoje? Alguém tem ideia? Alguém poderia me ajudar aí, para a gente poder começar uma discussão? Por que se tem necessidade de ter cotas raciais? Não só nas escolas, universidades, mas também na questão de concursos públicos e de empregos mesmo na rede privada. Por quê? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Ninguém tem ideia? A Cássia está falando lá no chat. A Cássia está falando no chat. Eu gostaria de, se possível, vocês não falassem muito no chat, que eu não consigo acompanhar o chat lá e... Tá. Professor, eu acho que é reparação histórica. Porque Sim. os escravos, depois da libertação dos escravos, eles não tiveram direito, por exemplo, a ter propriedade nem frequentar a escola. Perfeito, é uma reparação histórica. Então, vamos entrar nesse aspecto, vamos entender melhor o que aconteceu no Brasil. Raramente a gente percebe que o povo brasileiro ele participa pouco da vida política brasileira. Não só brasileira, mas da nossa história. Não é comum o povo participar ativamente de conflitos. É sempre a elite que determina os conflitos que ela quer participar e o povo não participa. Vou dar um exemplo para vocês. Independência do Brasil, o povo não participou, né? O povo não participou. E devido à falta de mão de obra para ocupar a colônia, Portugal faz uma coisa que, na época, para a economia era boa, mas não era bom para a sociedade em si. Fomos na África, trouxemos negros e escravizamos eles. E aí, quando chega
o uso da mão de obra escrava, ele não era assalariado, não tinha direito nenhum, né? Aí o que aconteceu? Lá por volta de 1850, que vocês já devem ter estudado, foi assinado no Brasil uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que era a proibição do tráfico negreiro, a proibição da importação de negros oriundos da África para servir como escravos. Esta lei, em 1850, também foi uma lei que foi assinada também a chamada Lei de Terras. Lei de Terras. Que, a partir de 1850, terras no Brasil não poderiam ser doadas, terras somente compradas. E olha que interessante, mais ou menos em 1860, 1840, nos Estados Unidos, foi assinada também uma lei muito parecida, só que não era uma lei que proibia a doação. Nos Estados Unidos, eles doavam terras para aqueles que trabalhassem na terra por pelo menos 5 anos. Inclusive, eu vou procurar aqui, vamos ver se consigo achar para vocês, no YouTube, alguma coisinha sobre a corrida faroeste nos Estados Unidos. Lá, vocês que assistiram o filme de faroeste, devem ter visto aqueles cavalos, o pessoal corria aqui de cavalo, carroça, e eles fixavam uma bandeira no chão, e quem trabalhasse na terra durante 5 anos ganhava a terra. Aquilo foi o que nós chamamos, então, de reforma agrária. Reforma agrária. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo esse vídeo no YouTube? Está abrindo aí para vocês? Carruagens fugindo de bandidos. A cavalaria combatendo índios. Cowboys solitários assando cavalos e bois. Paradas e visões que faziam a terra tremer quando soravam por imensas planícies. Agricultores e suas famílias tirando o sustento das terras hostis na cidade. Tiros para todo lado, estradas de ferro. Os relatos dos escritores e jornalistas, as pinturas de Frederick Remington e o cinema, fixaram na mente das pessoas histórias de tipos míticos, como cowboys e xerifes em todas as cidades poeirentas. Ficção à parte, a conquista do faroeste teve condores lendários, mas envolveu política, trabalho duro e rotineiro e muita violência. Quando os britânicos se puseram armas, em 1771, os habitantes das 13 colônias que fundaram os Estados Unidos tinham como fronteira ocidental a Cordilheira dos Apalaches, uma área do tamanho de Minas Gerais e São Paulo. Em 1803, a Louisiana foi comprada dos franceses. Em 1819, foi a vez da Flórida, adquirida dos espanhóis. A partir de 1856, uma guerra de 2 anos custaria ao México metade do seu território. No mesmo ano, o Tratado de Oregon garantiu a porção noroeste, definindo a fronteira com o Canadá. Em 1848, os Estados Unidos já haviam caçado o Pacífico, uma conquista vertiginosa e violenta. Para garantir a posse da terra, era preciso povoá-la. Bom, olha que interessante. Então, eles, lá nos Estados Unidos, foram para povoar o que eles fizeram. Eles deram terras. Mais ou menos na mesma época em que no Brasil se proibia a doação de terras. Ora, quem pode comprar a terra no Brasil depois de 1850? Trabalhador pode comprar terra? Tem dinheiro para comprar terra? Não tem, né? Aí olha que interessante, 1850, 38 anos depois de 1850, lá em 1888, foi feita a abolição da escravatura. Nós trouxemos os negros, fizemos ele trabalhar aí por mais de 100 anos, 150 anos, aí abolimos a escravatura, simplesmente abrimos as portas das senzalas e expulsamos os negros das fazendas para a cidade. Por quê? Não podia doar terra, terra era somente comprada, e eles não tinham dinheiro, e quase ninguém tinha dinheiro para comprar terra, a não ser os barões do café e os produtores de cana-de-açúcar, os canavieiros, que tinham dinheiro. Então, o povo não tinha acesso à terra, né?
Aí, o que aconteceu? Os negros foram para as cidades. Chega na cidade. A cidade tem emprego para eles? Não tem. Tem habitação para eles? Não tem. Tem educação para eles? Não tem. Tem saúde para eles? Não tem. Então, eles vão ser marginalizados urbanos agora. E eles vão ocupar os espaços em que a população da época não ocupava, que são os espaços, principalmente chamados de espaços de áreas de risco, que são a beira de rio, os morros, que são áreas que a elite não ocupava. Aí, trouxemos os italianos, que também não podiam ganhar terra. Terra só podia ser comprada. Os italianos trabalharam como mão de obra pseudo-assalariada nas fazendas. Quando chega na crise de 1929, quando a cafeicultura quebrou, não houve nenhuma tentativa de fixação dos italianos, que vão se juntar agora com os negros nas áreas urbanas. E olha que interessante. Esses negros, agora junto com os italianos, o primeiro grupo de sem terra no Brasil foram os negros. O segundo grupo, os italianos. Quando chega 1964, com a ditadura militar, voltando um pouquinho, 1930, o governo Vargas assume, né, com o golpe de Vargas, e ao invés de incentivar o povo a fixar no campo, ele faz o quê? Ele traz o povo para a cidade, ele industrializa a cidade. Diferente, né, do que tinha que fazer. Ao invés de fixar o homem do campo, no campo, o trabalhador rural, o italiano, o negro, ele traz esse povo do campo para a cidade. E agora, o êxodo rural. Só para vocês terem uma ideia, em 1940, 70% da população brasileira morava no campo. Em 1970, 52% da população brasileira já era urbana. Em 1980, 70% a 80% da população já era urbana. Então, houve um êxodo rural muito rápido do campo, claro, para a cidade. E essa cidade não conseguiu absorver toda essa população. Aí, em 1930, como eu falei para você, Vargas, ao invés de mexer na estrutura social campesina, ele traz esse povo do campo para a cidade. E aí, 1964. 1964 é criado o chamado Estatuto da Terra. Junto com o Estatuto da Terra, foi criado também o Estatuto do Trabalhador Rural. E aí, até então, veja só que interessante, até então não tinha quase mão de obra temporária no campo no Brasil. A mão de obra era assalariada e o pessoal morava no campo. Mas quando chega em 1964, com a ditadura para cá, com a obrigatoriedade do fazendeiro assinar a carteira do trabalhador rural, o que ele faz? Ele é obrigado a assinar, então o que ele faz? Ele manda embora o trabalhador e vai contratar ele temporariamente. Aí surge, então, no Brasil, a figura do boia fria. Ele mora na cidade, mas ele trabalha no campo de vez em quando, porque agora o fazendeiro não quer mais contratá-lo para pagar os seus direitos, e aí manda embora. Diferente, por exemplo, de uma agroindústria. A agroindústria, hoje moderna, ela fixa os trabalhadores que trabalham nas fazendas, nas grandes fazendas de soja, nas grandes fazendas de gado bovino, e eles moram no campo, numa vila, que o fazendeiro, o grande industrial, hoje a produção é tipo industrial, né, em larga escala, ele constrói habitações para que o trabalhador fique ali. Então, diferente, né, da época de 60, 70, quando eles era mais assim, cana-de-açúcar, essas atividades monocultura, né? Não extrativismo, monocultura de cana, laranja, café, que não precisa a pessoa estar o tempo inteiro ali. Aí contrata essas pessoas temporariamente. Aí surge, então, a figura do boia fria. E essa, olha só que interessante, ó, juntando o negro expropriado do campo, o italiano, os boias frias. Aí, quando chega na década de 70, o Brasil faz um acordo com o Paraguai para a construção
da usina hidrelétrica de Itaipu. Aí o que acontece? Muitos brasileiros na década de 70 saem do Brasil, principalmente do estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e vão para o Paraguai. Lá eles recebem terras do governo paraguaio para trabalharem na terra por empréstimo. Então, muitos brasileiros receberam terras por empréstimo no Paraguai. Aí o que acontece? Muitos brasileiros, então, saíram desses estados e foram para cá. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês a usina hidrelétrica de Itaipu. Itaipu, em português, quer dizer pedra que canta. Ita é pedra, Ipu, que canta. Aí, ó, a usina hidrelétrica de Itaipu é esta menina enorme aqui. Fica na fronteira entre o Brasil, aqui, ó, o estado do Paraná. Doutor, não tá mostrando não. Oi? Doutor, Não não tá tá mostrando? transmitindo na tela. Não está mostrando a tela? Então vamos voltar lá. É que eu estou transmitindo toda... Eu parei a apresentação, né? Ah, entendi. Eu parei a apresentação. Olha aqui. Então, agora tá, né? Então, este aqui é... Vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Olha só. Esse é o Brasilzão enorme, ó. Brasilzão. E aí o governo paraguaio cede terras em forma de comodato. Comodato é empréstimo para brasileiros que vão morar no Paraguai. Mais ou menos uns 300 mil brasileiros vão para o Paraguai trabalhar lá. E transformaram o Paraguai num grande produtor agrícola. Olha, então veja só. Então aqui está a usina de Itaipu. Aqui é Brasil, onde está aqui o Santa, aqui é o Paraná. Aqui é o Paraguai, e aqui é a Argentina. Onde está a minha mão aqui. Esse aqui, ó, onde está aqui, é o Sul. É o Rio das Cataratas. Rio das Cataratas do Iguaçu. Inclusive, eu vou chegar mais perto para vocês verem as Cataratas do Iguaçu. Olha que interessante as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu ficam na divisa entre o Brasil e a Argentina. É que está demorando demais para abrir, mas eu não vou perder muito tempo aqui, não. Outra coisa, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil e a Argentina sempre foram rivais, geopoliticamente falando. E olha só, a usina hidrelétrica de Itaipu, se o Brasil abrir as comportas de Itaipu, toda a área industrial da Argentina é lavada do planeta. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu é uma bomba hídrica contra os argentinos. Porque se nós abrirmos as comportas de Itaipu, toda a água de Itaipu desce o Rio Paraná e vem parar exatamente aqui, ó, nesta região que é a área industrial da Argentina. Então, a construção de Itaipu é uma construção, além de produzir energia elétrica, Itaipu é binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai, só que ela foi construída para matar 2 coelhos com uma paulada só. 3, na verdade, né? Para atrair o Paraguai para a esfera geopolítica brasileira, produzir energia e colocar a Argentina sobre o nosso jugo. Porque qualquer coisa nós abrimos as comportas e toda a água do Rio Paraná desce o rio abaixo. E isso vai fazer, então, com que a Argentina fique sobre o nosso controle. O Brasil fica ali, né? Ah, Argentina, se vocês apontarem conosco, nós abrimos as comportas e vocês vão literalmente por água abaixo. Então, muitos brasileiros foram para o Paraguai. Só que aí, o governo paraguai sofre um golpe. E aí, o governo paraguai os paraguaios exigem a retomada de muitas terras que estavam nas mãos de brasileiros. E esses brasileiros, agora chamados brasiguaios, voltam para o Brasil, meio que expulsos do Paraguai, vão parar na cidade de Cascavel, no Paraná, e vão na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul.
E aí é que surge, então, em 1985, é que surge o movimento dos sem terra no Brasil. E em 1988, surge, então, na Constituição brasileira, surge o que nós chamamos de, foi inscrita a reforma agrária. Mas, infelizmente, no Brasil, as leis não são cumpridas, né? As leis não são cumpridas. Então, vejam que uma coisa, ó, quando foi feita a abolição da escravatura mesmo? Alguém tem ideia? Qual foi o ano da abolição? Tem alguém aí? Se alguém for, fale, não escreva, que eu estou olhando para o Google Earth. Ano da abolição? Ninguém se lembra? 1880. Isso, fala. Pode falar. 1888. Muito bem. E qual foi o ano da promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil? Qual foi o ano? 1988. Olha que coincidência. 100 anos depois da abolição da escravatura. Aí, agora, veja só. Não basta agora só dar terras para os trabalhadores rurais sem terra, que são milhões de pessoas ao longo da história. Então, o Brasil, ele fez algumas coisas erradas no passado e que agora tem que consertar. Diferente, olha que interessante, gente. Aqui no Brasil, as terras não foram doadas porque a elite governante do país na época não quis. Lá nos Estados Unidos, os fazendeiros de lá também não queriam que fossem doadas terras. Lá não queriam. Mas eles acabaram não obedecendo os fazendeiros, a elite, e acabaram dando terras. Diferente. Então, vejam como que são atitudes, né? Atitudes que são tomadas que acabam fazendo com que o país hoje seja um país, os Estados Unidos, um país bem diferente do que o nosso. Só para vocês terem uma ideia, fica bem clara as atitudes governamentais, principalmente diante de uma pandemia que nós estamos vivendo agora. Os Estados Unidos tomou a atitude de vacinar o povo, né? A Europa tomou a atitude de vacinar o povo, diferente da atitude tomada por governos que não fizeram esse dever de casa. E aí, ó, a Europa e Estados Unidos, claro que tudo aí tem a ver com questão de dinheiro, né? Países ricos, população rica, países centrais têm dinheiro para comprar e influência política para resolver. Mas vejam que, mais uma vez, historicamente, a nossa elite não tomou a decisão de vacinar o povo. E o povo está aí morrendo. O Brasil está batendo recorde de 340 mil pessoas mortas por Covid. O Mato Grosso está entrando numa terceira onda de Covid. Né? O Brasil vai viver uma terceira onda. O pessoal está falando em mortalidade de mais de 700 mil pessoas. Então, vocês viram que se numa prova de Enem falasse para você assim, Lei de Terras, 1850, e Homestead Act, faça uma análise dessas duas leis e conclua com o movimento de sem terra no Brasil. Aí, pergunta-se, o movimento de sem terra é um movimento justo? A necessidade de cotas raciais para universidades públicas é uma medida justa? Não só para as universidades, mas para as instituições públicas. Concursos têm necessidade de ter cotas para portadores de necessidades especiais e também para cotas raciais. Então, vejam que o Brasil nunca tomou uma atitude mais eficaz para inserir nem os negros, nem os italianos. Ou seja, um pouquinho diferente do que aconteceu foi o seguinte,
aqueles italianos que saíram do campo e vieram para a cidade, eles tinham um certo grau de estudo diferente dos negros. Então, quando se industrializou a cidade, ao invés de qualificar a mão de obra negra também para ser ocupado na indústria, ela acaba deixando de lado os negros, que vão ficar sempre marginalizados. Né? Vai ficar sempre marginalizado. Inclusive, a própria população brasileira, ela tem um racismo estrutural. Nós somos tão racistas, mas tão racistas, que nós não admitimos que somos racistas. Chega ao cúmulo de alguém falar assim, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Ou seja, espera aí, eu tenho até um amigo negro. Caramba, então vejam que na década de 80, vocês não viveram esse período graças a Ilê do Mari, mas se vocês ouvissem as músicas que se cantavam na década de 80, músicas pejorativas em relação aos negros, falava assim, ó, negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na base do tubo, o negão começa a gritar, né? Pega ela aí, pra quê? E aí tinha umas músicas, assim, bem estranhas, e ninguém tava aí, todo mundo ria. Piadas, né? Piadas de negro. E hoje, o politicamente correto, infelizmente, o Brasil teve um retrocesso nos últimos 3, 4 anos, quando que a politicamente correto foi esquecido. Quando você falar que você não gosta mesmo e você é aplaudido, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo um retrocesso em que não houve nenhuma política efetiva de inserção, nem do negro, e principalmente dos indígenas, né? Que são também muito maltratados dentro da sociedade brasileira. Então, olha só, Homestead Act foi o ato de ceder 150 acres de terra para quem trabalhasse na terra. E a lei de terra no Brasil proibia o acesso à terra. Né? Muito estranho mesmo. Se nós olharmos esta tela, vê se aparece para vocês aí a questão da terra no Brasil. Olha só que interessante, ó. No Brasil, apareceu para vocês? Apareceu? Alô? Apareceu um exercício para vocês aí? Não. Não? Não apareceu um exercício? Então, vamos abrir. Vamos lá, então. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Hã? Alguma pergunta? Ninguém vai perguntar nada? Não, sem pergunta. Sem perguntas, como sempre, né? Perguntar para quê, né? Perguntar para quê? Vê se vai abrir agora essa pergunta. Hein? Abriu? Questão 2. Abriu para vocês? Abriu. Abriu. Então, veja só. Alguém pode ler para mim? Alguém consegue ler a questão? Se são questões de Enem, tá? Essa parte no Brasil? No Brasil. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Um dos principais fatores que impedem a sua realização no país é... Ok. O que é reforma agrária? Reforma agrária é a redistribuição de terras para aqueles que querem trabalhar nela. E essas terras que seriam redistribuídas seriam terras consideradas improdutivas. Tudo bem? O que será que impede hoje de realizar realmente a reforma agrária? Lê para mim a alternativa A. A falta de interesse dos camponeses em adquirir propriedades, já que o Brasil possui diversas propriedades disponíveis para a redistribuição de terras.
que você acha desta alternativa? Será que a falta tem muita propriedade assim para ser adquirida? Será que é falta de interesse do camponês? Ou não? Não, né? Não é. Então, essa não é a resposta, porque o camponês tem interesse de comprar terra, mas ele não tem o quê? Dinheiro. E não basta ter só dinheiro para ter uma terra. Você comprar uma terra, até que é mais fácil. Agora, produzir nela, você precisa hoje de trator, colheitadeira, você precisa de estrutura para poder produzir. Lê a B para mim. O baixo preço pago pelo governo pelas propriedades desapropriadas desincentiva os fazendeiros a entregarem suas terras para a redistribuição promovida pela reforma agrária. Tem dois problemas aí, né? O governo paga o preço médio de uma área que tem as benfeitorias. E, uma vez que é determinado para fim de reforma agrária, não cabe o fazendeiro querer entregar ou não. Se ela foi determinada como fim de reforma agrária e a justiça determinou que ela realmente é para fim de reforma agrária, não cabe ao fazendeiro entregar ou não. Ele recebe o dinheiro e tem que sair. Porque muitas destas terras são griladas. Griladas. O que é uma terra grilada? É uma terra que foi colocado títulos falsos. Sabe por que chama grilada? Alguém tem ideia por que chama terra grilada? Vocês já ouviram falar nesse termo? Terras griladas. Alguém já ouviu? O que são terras griladas? Hã? Alguém já ouviu? Não? Já ouviram falar, né? Mas não, pode até não saber o que é. Ah, mas ele grilou terra. Cuiabá, por exemplo, é uma terra, uma área de muitos grilos. Ou seja, a pessoa não é dona da terra, mas ele acaba ocupando aquela terra e futuramente ele pode ter até um documento daquele lugar. Pode ser feita, a gente chama de regularização fundiária. Mas esse termo grilado era o seguinte: um grande proprietário de terra, muito rico, ele conhecia o dono do cartório. Aí ele ia lá no cartório e fazia o dono do cartório lavrar um documento falso daquela propriedade. Aí o que ele fazia? Ele colocava dentro de uma caixa com grilo. Olha que bonita a origem do termo. E aí o grilo comia aquele papel. E antigamente os papéis, qualquer coisa, amarelavam fácil. Hoje não. Um papel desses de sulfite demora aí pelo menos 500 a 1000 anos para amarelar. Antigamente não. Digamos, qualquer papel mordido. E a gente achava, quando você olha um documento antigo, você acha que ele é verdadeiro. Você não vai querer averiguar, não, ele é antigo, então é verdadeiro. Nós temos essa falsa ideia de que tudo que é antigo é verdadeiro. Então o termo grileiro surgiu aí, tá bom? Lê para mim a letra C. A grande corrupção dos movimentos que lutam em prol da reforma agrária, o que acaba resultando na não redistribuição das terras conquistadas. Olha só, será que os movimentos que lutam pela reforma agrária são corruptos? São eles que são corruptos? Ou a corrupção está no agente público? Quando a gente fala de corrupção, a gente fala do agente público, tá? Do empresário que quer subornar. Então, movimentos não são corruptos. Corrupto é o agente público. E é claro que no Brasil, o movimento de sem terra tem muita gente boa. E tem alguns que não merecem receber a terra. Isso é verdade, isso é fato. Mas será que é isso que emperra? Acredito que não, né? Não é. Primeiro que, se houvesse terras para serem distribuídas, que o governo disponibilizasse, esse não seria o problema. Lê para nós a alternativa D. O custo de manutenção dos assentados, pois, mais do que apenas desapropriar e redistribuir terras, a reforma agrária tem que dar condições para o camponês produzir nas terras adquiridas. O que você acha desta alternativa? Pelo que nós já discutimos até agora. Deixa aqui raciocinar. Pensa, então.
Nós já vimos que as 3 alternativas anteriores não nos satisfizeram. Talvez seja. Muito bem. Talvez seja. Agora, só para desencargo de consciência. Letra E. O pequeno número de terras improdutivas no país Ok. faz com que... Ok. O que são terras improdutivas? São terras que, mesmo que produzam, não são utilizadas suficientemente as suas áreas ideais para produzir. Porque é o seguinte, terra, quem compra terra, não pode comprar terra para especular. Terra tem que ser para fins de produção. Então, toda terra que é improdutiva, mesmo que ela produz, ela pode ser improdutiva. Vou dar um exemplo. Você tem 1.000 hectares e você explora 700 hectares dela com produção de soja, de gado bovino, etc. Então, essa é uma terra produtiva. Tudo bem? Aí você tem 10.000 hectares e você utiliza 2.000 hectares dessa terra. Mas você utiliza 2.000 hectares e você só tem 500 cabeças de gado bovino. Você produz gado bovino, não produz? Mas esta terra é produtiva ou improdutiva? Olha, você tem 10.000 hectares e 500 cabeças de gado bovino. Mesmo produzindo, essa terra é improdutiva. Porque ela não explora o máximo de sua capacidade para produzir. Então, esta terra seria passível de desapropriação para a reforma agrária. Então, nós temos, já começa errado por aí, né? Um pequeno número de terras improdutivas. Não. Nós temos muitos latifúndios de exploração no Brasil. Então, conclua para nós aí. Concluir a frase? Concluir O pequeno número de terras improdutivas no país faz com que não seja possível realizar nenhuma redistribuição, já que, segundo a Constituição de 1988, somente as terras improdutivas podem ser redistribuídas. Na verdade, não, né? Não é somente as terras improdutivas. Todas aquelas terras que forem compradas pelo Estado, ou forem cedidas pelo Estado, ou cedidas por um empresário, porque é difícil o empresário ceder terra para a reforma agrária, né? Mas ele pode ceder também. Ele pode chegar para o governo, vamos supor que você tivesse uma fazenda aí de 30.000 hectares, e você fala assim, olha, eu não quero mais, está aqui o governo, toma, faz a reforma agrária aí. Não tem, no Brasil a gente não encontra isso, mas poderia, tá bom? Então a resposta D é o custo de manutenção dos assentamentos, e por mais que apenas desapropriar e redistribuir terra, né? Então não é só desapropriar, você tem que dar condições para que a pessoa produza. Então nós já vimos aí, então, uma coisa muito importante. Ó, eu vou deixar esse link para vocês, eu vou passar vou deixar lá no AVA, para vocês resolverem esses exercícios aí. Professor, Vou... aqueles exercícios lá do AVA, que são para entregar, acho que até dia 30, Dia 13? 13 de Eles são para... Eles são pagos. Parece que alguns são pagos, né? Não é pago. Não, é que era para enviar como? Tipo, Não, escrever alternativa? Você vai lá, você faz o exercício, né? Salva ele e envia no próprio link da atividade. Ah, tá. Você envia no link da atividade. Então, esse aqui também eu vou deixar lá e vocês, a hora que fizerem, enviem no link da atividade. Vocês entenderam, então, por que nós temos sem terra no Brasil? Por que o Brasil, apesar de ser um grande produtor agrícola, o Brasil privilegiou a exportação de commodities? O que são commodities? Alguém tem ideia do que são commodities? Commodities. Vocês já ouviram falar em commodities?
commodities. O que são commodities? Eu já Commodities, escutei falar sobre isso. então, commodities são produtos primários que são exportados, tanto produto agrícola quanto mineral. Por exemplo, soja é uma commodity, ferro é uma commodity. E as commodities, elas normalmente têm preços baixos. Quando você vende, só para vocês terem uma ideia, uma tonelada de ferro, de aço, vou colocar uma tonelada de aço. Uma tonelada de aço custa em torno de $200. Uma tonelada de aço. Aço é ferro mais manganês. $200. Enquanto uma tonelada de um carro qualquer, um carro como um Uno, que é um carro pequeno, não chega a pesar nem uma tonelada. Um Uno hoje é vendido por quase R$40 mil. Um Uno novo. Um Uno novo custa quase $10 mil. E é menos do que uma tonelada de aço. Então vejam quanto aço nós teremos que exportar para poder comprar um Uno. Uma tonelada de componentes eletrônicos custa $150 mil. Então vejam que nessa relação comercial entre países pobres e países ricos, os países ricos sempre saem na vantagem, porque eles exportam produtos mais caros, produtos de maior valor agregado. Maior valor agregado. Vocês entenderam? Então, hoje nós tratamos de vários assuntos. Dentre eles, nós tratamos da questão da terra no Brasil, nós falamos do surgimento da mão de obra dos boias-fria, né? Boia-fria vive caindo no Enem. Quem é o boia-fria? O boia-fria é um ex-trabalhador rural que perdeu sua carteira assinada no campo, aí ele vem para a cidade. Chega na cidade, ele não sabe fazer as coisas que a cidade precisa. Aí, de tempos em tempos, ele volta para o campo, na época da colheita ou do plantio de alguma coisa, e vai trabalhar o dia inteiro. Daí que surgiu o termo boia-fria, que na hora do almoço, ele não tem como esquentar a marmita dele, ele come boia-fria, ele come comida fria. Por isso que surgiu o termo boia-fria. Entenderam? É por isso que surgiu esse termo. E aí ele vai e volta todo dia. Ele faz o que nós chamamos de migração pendular. Falando em migração pendular, eu quero ver se eu mostro para vocês aqui um exercício de Enem, também muito parecido com essa questão. Migração pendular. Olha, quem mora, por exemplo, no ABCD paulista e vai trabalhar todo dia em São Paulo, ele faz o que nós chamamos também de migração pendular. Ele mora numa cidade e trabalha na outra, ele vai e volta todo dia fazendo o que nós chamamos de migração pendular. Tudo bem? Então, migração... Quem mora, por exemplo, em Várzea Grande e vem trabalhar em Cuiabá, ele faz uma migração pendular. Ou quem mora em Cuiabá e vai trabalhar em Várzea Grande e volta, ele faz uma migração pendular. Quem mora também nos bairros afastados do centro, embora não seja muito considerado, quem mora longe dos bairros do centro, ele acaba fazendo uma migração pendular. Ainda nós temos alguns minutos, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vê se está abrindo essa tela para vocês aí. Da Rede Globo. Abriu para vocês essa tela? Não? Abriu. Abriu, né? Então eu vou passar esse videozinho para vocês verem como que é feita a grilagem de terra no Brasil. A noite que hoje vai mostrar uma disputa feroz pelas terras mais férteis da Amazônia. Fazendeiros, empresas e poceiros estão brigando por uma área gigantesca, maior do que países inteiros da Europa. A batalha não é só nos tribunais. Nessa guerra tem fraude, propina e a ameaça constante da violência. 140 mil quilômetros quadrados sob cobiça.
A quem pertencem as terras férteis do estado do Amapá, uma imensa área maior do que o território da Grécia? A sua propriedade aqui não é da União. Não e é. Além da União, muitos particulares se dizem donos das mesmas glebas, declarando guerra judicial uns aos outros. Quantas ações a empresa moveu? Acredito que atualmente nós tenhamos pelo menos umas 300 em curso. No meio dessa briga de empresas e fazendeiros, pequenos poceiros que viveram. Eles já foram expulsos várias vezes de lá, né? Casos eles foram queimados em uma das vezes, a criança estava vivendo na casa. Se eu tiver que matar 20 para não morrer, eu faço. Criado em 1988, o estado do Amapá tem 90% de seu território nas mãos da União. Nas áreas de assentamento, é o INCRA quem decide quem tem direito a um pedaço de terra. Nas outras áreas do Amapá, cabe ao programa Terra Legal, também do governo federal, a legalização dos títulos de posse. Poceiro só pode ser aquele que realmente depende da terra para a própria subsistência. Se a pessoa não depende da terra para a própria subsistência, não é poceiro, ele é invasor de terra pública. O padre italiano Sisto Magro, da Pastoral da Terra, chegou ao Amapá em 1989, um ano depois da criação do Estado. Ele diz que viu nascer uma indústria de falsos poceiros que fraudam documentos para se apropriar de terras da União. Isso é recorrente, ou seja, documentos fraudados, documentos falsificados para poder fazer com que aconteça a invasão do lote do pequeno agricultor. O padre acusa a multinacional japonesa Ansel, Amapá Florestal e Celulose, de ser uma das maiores fraudadoras de documentos de posse de terra. De fato, em 2005, a Justiça Federal mandou a Ansel devolver à União uma área quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, mais de 100 mil hectares onde plantava eucaliptos para a fabricação de papel. Mas ainda tem, calculo eu, mais de 200 mil hectares que estão ilegalmente nas mãos da Ansel. A Ansel, uma empresa norte-americana em sua origem, foi vendida a um conglomerado japonês em 2007. Os novos donos decidiram expulsar via judicial todos os que consideram invasores. Você está aqui? Sim. Como é que vai, senhor? Não muito bom, mas... O poceiro Joaquim Barata tem 80 anos. Ele chegou aqui em 1970, 9 anos antes da Ansel se instalar no Brasil. O que tem para cá? Para cá, vamos até lá na delegacia. Tudo isso aí que a gente marcou diferente. Oi, tanto o meu como o dele. Joaquim mostra documentos antigos com pedidos de regularização de posse junto ao INCRA. Além de cuidar do sítio, ele trabalhou 23 anos na Ansel, carteira assinada, se aposentou pela empresa e diz que antigos diretores até vinham visitá-lo. Nunca me falaram nada. Hoje eu licença daí. Para entrar aqui, né? E agora disseram que é deles. Agora, porque é japonês que está aí, agora que a dona está certo. Aí, procurando coisa velha, agarrou para se descobrir por lá, não sei quem foi com ele, não encheu o saco. A família levou um susto com o que a ordem judicial dizia. Que a gente entrou aqui como se fosse grilo sorrateiro. Estão brigando para ficar, sem muita esperança. Se for coisa que ela queira questionar com a gente, o que é que pode fazer? Eles são maiores que nós, né? O gigantesco parque industrial da empresa, 18 quilômetros de Macapá, o gerente jurídico nos recebe. Pede para o Rafael que ele sabe, pede cabeça desse. Bom, acho que já deu para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar esse vídeo também no AVA para vocês terminarem de assistir. Vocês viram a questão de poceiro, né? Quem que é o poceiro? É o que tem a posse, mas não tem o quê? O documento. Vocês viram que o negócio é grande, é briga de galo grande, né? Então, o poceiro é aquele que tem a posse, mas não tem o título. Título é o documento da terra, tá? Então, vejo que a Amazônia, Mato Grosso, nossa, Mato Grosso tem muitas terras em conflito. Então, eu vou deixar este vídeo e essas atividades do Enem lá para vocês fazerem. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E continue investindo na Bolsa de Valores, que é importante
vocês entenderem bem. Bolsa, Professor, fala. tem como, tipo, se o senhor quiser comprar a terra da União, ou tem que comprar de empresário a terra? Não, hoje a União não vende terra. A União não vende terra. Se quiser, a União, quando você tem um projeto muito bom e que vai gerar empregos, a União pode até ceder terras dela. Mas a maior parte das terras, principalmente na Amazônia, é o governo que está cedendo terra hoje, mas para projetos grandes. Agora, quando você fica na terra 5 anos e a terra não tem dono, você pode requerer o que nós chamamos de lei do uso capião. Então, quando você fica na terra, pode até ter dono, mas se você provar que você ficou... Agora, quem deixar alguém numa terra 5 anos, vamos supor que você seja dono de uma terra, e você deixa a Larissa ficar lá 5 anos na sua terra sem se preocupar com ela, ela pode pedir o chamado uso capião. Que aí a terra, que era pedaço que era seu, passa para ela. Também ocorre em áreas desocupadas na Amazônia. Então, você pode ver aqueles poceiros lá de mais de 20, 30 anos, então ele já tem o direito à propriedade, porque ninguém tirou ele de lá, né? Então, é isso, entenderam? Então, você compra hoje, a maior parte das terras hoje estão nas mãos de alguém. Se é legal, se foi adquirida de forma legal ou ilegal, não vamos entrar no mérito do caso agora. Mas muita terra no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, 1% dos proprietários de terra no Brasil tem 44% das terras. 1% dos proprietários tem 44% das terras. E você acha que consegue... A maior propriedade do Brasil, ela tem 3.540.000 hectares. 1 hectare é igual a um quarteirão de 100%. Você acha que alguém consegue produzir em 3 milhões de hectares? Você viu o tamanho da fazenda lá? 340.000 hectares griladas, ocupadas de forma ilegal. Porque não há hoje, você ter uma ideia, a Amazônia, ela virou terra de ninguém porque não há fiscalização. O governo brasileiro atual não fiscaliza. Principalmente, não sei se vocês viram, mas o ministro do Meio Ambiente está sendo acusado de tráfico ilegal de madeira. Vocês viram ou não? O governo dos Estados Unidos, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, entregou para o governo brasileiro, para o Supremo Tribunal Federal, um dossiê mostrando que o ministro do Meio Ambiente estava exportando madeira de forma ilegal. Então, a Amazônia é uma área ainda de ocupação muito recente, tem muita terra e muito conflito. Muita terra e muito conflito. Então, comprar terras hoje, como eu te falei, aqui no Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas e tal, ainda você tem que comprar de empresários. Mas na Amazônia tem muita terra do governo. Se você apresentar, às vezes o próprio governo utiliza a terra dele para fazer reforma agrária. Ou para um projeto muito bom de uma grande empresa, ele cede aquela terra para a empresa, entendeu? Mas o Brasil é um país de latifúndios. O Brasil é um país de latifúndios. O Patativa do Assaré, um grande poeta nordestino, diz o seguinte: no Brasil há uma má semente. Há muita gente sem terra, muita terra sem gente. Então, boa parte dos conflitos que ocorrem no campo no Brasil acabam morrendo sempre trabalhadores, né? Trabalhadores, e sempre a polícia que vai fazer a chamada reintegração de posse, mas muitas vezes de forma muito violenta, morre muita gente no campo hoje no Brasil. É um conflito muito grande hoje no campo brasileiro. Entenderam? Tudo bem? Alguma pergunta mais? Entendeu, menino Doug? Entendi, professor. Entendi. Então, infelizmente, né? Se eu falar para você o seguinte, que uma a cada 3 em 2 hectares hoje é grilada no Brasil. Tem várias novelas globais que passaram mostrando isso. Às vezes o cara tinha
uma chacrinha, bem uma fazenda, no meio de uma fazenda maior, e o cara sempre queria tomar aquela área do pequeno produtor. Tem uma música do Chitãozinho Chororó, se eu não me engano, se chama Triângulo Mineiro. Se vocês ouvirem acharem essa música, ouçam. Na próxima aula me lembrem, talvez ele era dono de uma pequena fazendinha, uma chácara, aí ele vende a chácara e vem para a cidade. Chega na cidade, a família dele degringola toda. Então, na cidade, hoje, as pessoas vivem bem diferente do que viviam no campo antigamente. Entenderam? Esse é o processo hoje de urbanização brasileira. Ok? Então, eu vou deixar para vocês no AVA, para vocês terminarem de assistir aquele vídeo. Vou disponibilizar essa aula também e aquela atividade do Enem. E aí, segunda-feira que vem, mesmo horário, 14h50, tá bom? Eu aguardo vocês. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Feliz Natal, boa Páscoa e próspero Ano Novo. Tchau, professor. Tchau, Larissa. Tchau, Ana Júlia. Tchau, professor. Ana Júlia. Tchau, João. Tchau, Carlos. Tchau, Larissa. Tchau, Cássia. Raquel. Professor, Big. lá na ADVFN, sobrou 7.000 no meu caixa. Eu posso comprar outra ação? No caso, ficariam 6. Pode, você pode comprar. Você tem que ficar o menos dinheiro possível no seu caixa. Tá bom. Tá bom? Aí, qualquer dúvida que eu tiver na questão de vender e comprar, eu posso perguntar para o senhor depois? Pode perguntar no WhatsApp que eu te respondo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tchau, senhor. Tchau, até mais.